Bem, professores, voltamos agora para a nossa aula, lembrando, sempre tomando como referência as teorias pedagógicas, ou seja, baseada nas suas vertentes, seja liberal, seja progressista. E hoje nós vamos discutir uma temática bastante importante, é o processo de ensino-aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem também só pode ser discutido pelos aportes teóricos, e quem vai dar sustento a essa relação, ou a esse processo de ensino-aprendizagem, sem dúvida serão as teorias pedagógicas com base nas suas vertentes. O processo de ensino-aprendizagem tem sido caracterizado de diferentes formas. Ora, procura dar ênfase à figura do professor como detentor do saber. Ora, especificamente, vamos definir bem assim, que na relação, no processo de ensino-aprendizagem, que é o ponto principal, a gente está falando de um lado o professor, de um lado aluno. A aprendizagem está ligada ao aluno. Isso depende-se que é preciso que você estabeleça historicamente foi definida assim, qual a visão do professor, qual a linha do professor, como o professor deve se relacionar com o aluno, que o foco principal é a aprendizagem. A relação professor-aluno, ou seja, o processo de ensino-aprendizagem concentrado sob a ótica da abordagem tradicional, parte do seguinte princípio, bem simples assim, o professor é o centro do processo. O professor é o detentor do saber. Portanto, o aluno tem uma relação passiva, uma relação de passividade, que o professor vai transmitir o conhecimento necessário. E isso aqui, quando nós falamos abordagem comportamentalista, na relação do processo de ensino-aprendizagem, eu volto para a pedagogia tradicional, né? Eu partindo do princípio que essa abordagem comportamentalista referente às teorias da aprendizagem, é ela que fundamenta as práticas da pedagogia tradicional e da pedagogia tecnicista, ou seja, parte do princípio que o meio é preponderante, que o meio é parte importante. Como o aluno é um ser passivo, uma folha de papel em branco, um recipiente vazio, a escola e o professor serão importantes para moldar, para construir, ou fazer ou construir esse aluno. Então, parte do princípio que os valores externos são mais preponderantes. Ou seja, a educação pode formar, a escola pode formar, a família pode formar o aluno. Como nós estamos falando de processo e ensino-aprendizagem, então, automaticamente, a escola será o ponto central. Por que a escola? Porque quando falamos também ensino, nós falamos um saber sistematizado, um saber organizado, ou seja, a escola seleciona o conteúdo e o professor será peça importante para a transmissão desse conteúdo. Na abordagem humanista, apresenta seu enfoque no aluno. A ênfase dessa teoria ocorre por meio das relações interpessoais e do crescimento que delas resulta. Você vê, nós saímos da abordagem comportamentalista, mostrando que o meio é preponderante, os fatores externos são importantes para formar o aluno, para moldar o aluno, fazer gente, fazer com que o aluno se enquadre perfeitamente à realidade social e se enquadre aos valores e os costumes da sociedade, os valores vigentes. Essa abordagem humanista, segundo o Mizukami, você vê que nós falamos dela anteriormente. Isso aqui é uma das vertentes da pedagogia escola novista. É a vertente não diretiva, é a vertente de Carl Roger, que valoriza as relações interpessoais do aluno, ou seja, a parte do princípio que a aprendizagem do aluno, o aluno aprende por si só, o professor transfere e desloca o processo de aprendizagem para os alunos, para que eles aprendam sozinhos, livremente. Portanto, o trabalho em equipe e as relações interpessoais são importantes e preponderantes para que os alunos aprendam. A abordagem cognitivista, que parte do outro princípio, mas é que merece uma ressalva importante.
De um lado, nós temos as teorias comportamentistas, isso é importante que você tenha do lado, e do outro nós temos as teorias inatistas, ou seja, nós estamos falando de teoria da aprendizagem. Para focar isso aqui, o cognitivismo, é importante que vocês saibam, como nós falamos aqui. Em primeiro lugar, as teorias comportamentalistas, o meio preponderante. Mas nós temos o seu antagonismo, o seu opositor, que são as teorias inatistas. Portanto, vamos repetir, para que possamos falar com melhor precisão, ou seja, situar o professor diante do processo de ensino-aprendizagem, é necessário que você tenha essa relação antagônica. De um lado, as teorias inatistas, de um outro, as teorias comportamentalistas. Ou seja, as teorias inatistas partem do princípio que o meio não é preponderante, que os fatores externos não são preponderantes. Parte do princípio que quando o aluno nasce, quando a criança nasce, ela já nasce detentora de algumas características herdadas definidas, ou seja, o ser humano quando nasce, ele já nasce pronto. Ora, qual é o papel da escola nesse aspecto? O papel da escola seria fazer aflorar aquilo que a criança herdou e aí aprimorar. Nas teorias comportamentalistas, parte do princípio que a criança já nasce como se fosse uma folha de papel em branco. Portanto, os fatores externos são preponderantes. E aí, chegamos à conclusão. As teorias inatistas, a valorização dos aspectos internos, biológicos, né? Ou seja, quase que imutáveis. O meio não vai interferir. Se você nasceu com uma boa índole, o meio, a escola, não é capaz de interferir, é capaz de ajustar, melhorar e se fazer com que ela se enquadre às normas vigentes. Nas teorias comportamentalistas, parte do princípio que a criança nasce zerada, portanto, o seu crescimento, a sua aprendizagem vai depender da sua relação com o meio e mais particularmente com a força da escola, com a força do professor. Para resolver essa dicotomia entre inatista de um lado e comportamentalista de outro, surgiu uma relação importante, o interacionismo. É aí onde entra Vygotsky e Piaget. Portanto, a abordagem cognitivista é uma solução, a meio termo, encontrada para resolver historicamente o caminhar da educação. Lembre-se que quando nós falamos na educação, em determinados momentos ela trilhou sob a perspectiva inatista, em outros momentos sob a perspectiva empirista, sob a perspectiva comportamentalista. Portanto, historicamente, os interacionistas, entre eles os cognitivistas, vão resolver esse problema. Abordagem sociocultural. Nessa abordagem, ou seja, nós vamos recorrer novamente às outras teorias pedagógicas, principalmente a Freire, né, dentro da visão dos interacionistas. Na abordagem sociocultural, a relação professor-aluno ocorre de forma horizontal e não impositivamente. Isso significa que as relações autoritárias são abolidas dessa teoria. Ou seja, aqui que as práticas elas passam a ser agora, com relação à posição do professor, à postura do professor, que valoriza especificamente a não diretividade, ou seja, os alunos são livres, independentes, eles participam ativamente do processo. Portanto, essa ação pedagógica do professor e do aluno volta-se para uma prática histórico real. Né? Segundo Freire, o educador e o educando são sujeitos do processo educativo, ambos crescem juntos nessa perspectiva. Isso aqui nós discutimos anteriormente, mas aqui valoriza a participação do aluno e principalmente, já que nós estamos falando do processo de ensino-aprendizagem, isso aqui decorre de que os alunos terão mais liberdade naquilo que nós especificamos para estabelecer a relação. Planejamento, né? Isso para efeito didático. Vamos discutir algumas questões e aprimorar aquilo que nós falamos. O comando, a respeito do processo de ensino-aprendizagem, julgue os itens seguintes. Segundo Freire, o professor deve romper a distância que possa existir entre ele e o educando, facilitando o diálogo e estimular a prática
do pensar. Portanto, a alternativa certa. Quando se fala na pedagogia freiriana, na relação professor-aluno e principalmente no processo de ensino-aprendizagem, né, o diálogo é o único caminho para poder manter uma relação de horizontalidade. É preciso que professor-aluno desçam, se mantenham no mesmo nível e cresçam aprendendo e desenvolvendo o processo. Portanto, uma alternativa correta. É um tipo de questão bem frequente, ou seja, quando se fala na pedagogia freiriana, fala logo na pedagogia dialógica, na relação do diálogo, que é fator importante para o processo de aprendizagem. Segunda questão, com relação à postura dialógica, a prática do ensinar se restringe à transferência de conhecimento do professor para aluno, exigindo a colaboração de ambos. Então, portanto, é uma alternativa correta. Só lembrando, quando nós falamos em Freire, falamos na relação dialógica, portanto, os dois, professor e aluno, numa relação horizontal, aprendem junto. E para que haja o diálogo, se processe o diálogo, é necessário que o professor esqueça a sua erudição. Portanto, não se refere, não se restringe a um processo puramente de transferência. Outro comando, a terceira questão, no que se refere à psicologia da aprendizagem, julga os itens seguintes. Para o positivismo lógico, os processos de aprendizagem são o mesmo para todas as tarefas e todas as pessoas são, portanto, universais. Pronto, essa questão está errada, né? Lembrando isso aqui, essa visão aqui é bem mais evolucionista do que o positivismo. Portanto, mesmo se concentrando, né, independente da posição positivista, que tem várias vertentes lógica, mas a escola nova é totalmente fundamentada no positivismo, né? Os aspectos, aluno, só que quando nós falamos em positivismo, nós falamos a força de uma moral, a força dos valores que são preponderantes para manter a harmonia da sociedade, manter a disciplina, a manutenção da ordem. Isso são princípios positivistas. Portanto, não tem nada a ver que todas as pessoas são as mesmas, um processo linear. Portanto, uma alternativa errada. Repetindo assim, quando se fala em positivismo, independente da sua característica lógica, independente da visão funcionalista, para que vocês não se aprofundem tanto assim. Mas falou em positivismo, fala logo nos aportes das teorias liberais e, em particular, da escola nova. E a escola nova valoriza o aluno, valoriza os aspectos emotivos e sociais do aluno. Aqui está se referindo a uma questão social, né? Que, na verdade, a escola nova não dá ênfase às questões sociais. Portanto, o positivismo não significa dizer partir do princípio da visão linear, ou seja, que todas as pessoas apresentam as mesmas características, o meio apresenta, os obstáculos oferecidos por os meios são os mesmos que todos devem superar e ultrapassar. Portanto, uma questão errada. Nós vimos o processo de ensino-aprendizagem, destacamos de um lado as teorias comportamentalistas, as teorias inatistas e na interseção, na solução da dicotomia, falamos sobre as teorias interacionistas, em particular a sócio-histórica, a sócio-construtivista e a cognitivista. Até a próxima.